Seja bem-vindo a mais um episódio da rúbrica Vamos Conversar. Comigo, como é habitual, está a Carolina, que é terapeuta familiar. Carolina, penso que não te tenha passado despercebida a polémica que rodou o mundo no mês passado e que envolveu o Dalai Lama e uma criança. Para quem não está a par, basicamente a polémica envolve um vídeo em que o líder religioso pede a uma criança que lhe chupe a língua. Isto, obviamente, gerou choque no mundo inteiro, sendo notícia em diversos órgãos, tanto nacionais como internacionais, e também gerou várias reações, em figuras públicas e celebridades, como foi o caso da Cardi B, a rapper, que, através da rede social Twitter, mencionou a importância de falar sobre limites com as crianças. E no fundo é isto que eu quero falar contigo hoje, Carolina, é sobre estes limites e como explicá-los às crianças. Basicamente, eu começava então por perguntar que limites importam ensinar. Ok, vamos lá a isto. Olá, Joana. Olá, olá. Bom, é um prazer estar de novo aqui. Vamos lá falar então sobre este tema. A convite aqui de várias pessoas, como tu tão bem disseste. Realmente há assuntos que nos vão passando ao lado e parece que depois é preciso acontecer alguma coisa, não é? Algo assim mais no extremo, que nos leva então e levanta aqui a poeira que está debaixo do tapete, não é? E este é sem dúvida um tema fundamental. Olha, dizer-te que eu estava na Austrália e creio que tenha sido logo no primeiro ano. Portanto, eu ainda estava, aliás, sempre muito interessada em tudo o que tem a ver com crianças e com a sua educação, até porque lá também trabalhei com crianças toda a vida, portanto, isto para mim era muito importante. E fui assistir a uma formação que falava exatamente sobre esta questão do corpo. E foi muito, muito interessante para mim e hoje também trago parte das aprendizagens que tive lá e que depois fui passando a palavra e passo a palavra hoje às famílias com quem trabalho, porque efetivamente isto é um tema bastante importante. E é uma coisa muito simples, que pode ser abordada de uma forma muito simples, não é preciso, aliás, não deve ser preciso a criança chegar à adolescência para ser falado, não é preciso que ela venha com alguma queixa de algum apalpão no rabo ou de algum toque em sítios que também não lhe pareceram muito bem para que isto seja conversado, nem é preciso ser chamada à escola porque aconteceu alguma situação lá está extrema, como aconteceu agora com este miúdo e o Dalai Lama, não é? O que é realmente disruptivo, não é? É muito disruptivo para nós. Então, aquilo que é importante é nós podermos passar. Tu perguntavas-me quais os limites. Então, aquilo que eu proponho nós fazermos é efetivamente fazermos um raio-x ao nosso corpo, não é? E percebermos quais são os nossos próprios limites. Eu, enquanto Carolina, qual é o meu próprio limite? Ok, então, eu sei que quando vou ao médico e tiver que fazer, e se ele fizer uma palpação, se eu for ao obstetra, por exemplo, eu sei que ele me vai tocar em partes íntimas. E é importante também sabermos quais são as nossas partes íntimas. E elas são conhecidas como sendo, no caso das mulheres, as maminhas, a vagina, não é? E o ânus. Portanto, é importante não só nós termos isto bem determinado connosco, para depois então, no fundo, isto é tudo muito mais simples, porque é passar esta informação às crianças. Por exemplo, uma das coisas que eu faço com a Carminho, de 3 anos, é, filha, no banho, limpa tu o pipi, limpa tu o rabiosco, que não é suposto que seja a mãe já a tocar, ou seja, tu Uhum. sabes fazer, tu sabes limpar, tu sabes lavar. A mesma coisa limpa-te com a toalha. Não significa, obviamente, que eu não possa ir lá ou que não seja preciso alguma coisa porque houve um cocó fora de horas e eu não preciso dar Uhum. lá algum reforço por qualquer razão. Mas incentivar e ir ajudando a que a criança percepcione que são zonas que não são para mexer, ok? E que não é qualquer um que chega e toca e mexe e faz o que, não é, o que lhe apetece. Isto para também a criança começar a poder perspectivar quando alguma coisa não corre de forma natural. Porque se a mãe e o pai mexem no pipi e no rabo e fazem brincadeiras com as maminhas, ai, a maminha, e a maminha, se houver um outro adulto que faça, a criança vai achar natural, porque nós também jogamos à sardinha, nós também puxamos a orelha ou brincamos com a orelha, nós também enfiamos o dedo dentro da orelha, nós também enfiamos a ponta do nariz ou fazemos assim. E é Uhum. natural, a criança não vai fazer queixa se um adulto lhe tiver posto o dedo dentro da orelha a brincar, não é? Então, e não é isso que nós queremos realmente que a criança esteja alerta para aquilo que efetivamente vai para além daquilo que é o limite. Então, esta parte é fundamental, nós começarmos a fazer desde pequeninos.
E há outra coisa então, lá está, as definições, que são as tuas partes íntimas, ok? São só tu é que mexes ou alguém que tu permitas mexer, ok? O médico, a mãe, o pai, não é? Para fazer algum tratamento, para pôr a pomada, para fazer alguma coisa. E quanto mais a criança começar a ganhar esta percepção, melhor. Por exemplo, Joana, através do exemplo, uma das coisas que podemos e devemos fazer. Quando a Carminho, por exemplo, estamos no banho, a Carminho já não, mas a Terezinha de 1 ano, por exemplo, vai com toda a curiosidade mexer na vagina da mãe ou vai lá tocar, a mãe diz logo, atenção, essas são as partes íntimas da mãe e a mãe não quer que tu toques, ok? Ok. Então, nós podemos também, através do exemplo, e até a parte da mama, não é? Obviamente, crianças estão a amamentar, mas é importante que elas saibam um limite que não é para amamentar, não é para mexer no mamilo da mãe, não quero isso, ok? As mamas são minhas e são as minhas partes íntimas e eu não quero que tu toques, ok? Então, nós, através do exemplo, também conseguimos, de tenra idade, passar aqui mensagens muito poderosas que depois vai levar a que eles, pelo menos, identifiquem quando alguma coisa não está certa, eles possam também poder dizer, depois já vamos falar, acredito que vai ter a oportunidade também de falar sobre isso, sobre a quem dizer e como dizer, não é? Ou seja, como é que encorajamos e como é que educamos crianças e eles poderem falar sobre isto com outras pessoas para poderem abrir o jogo e não aquilo que acontece tanto em casos de abusos sexuais, é que as crianças, por medo, muitas vezes, não abrem o jogo. E elas já sabem que está errado. E como é que se faz isso? Ou seja, como é que se cria essa. Porque eu sinto que lá está, às vezes os próprios pais, como evitam este tipo de assunto, não é? Que é um assunto, pronto, é desconfortável, não sei, não querem falar sobre isso, acabam por evitar, e isso faz com que lá está, com que os miúdos ou achem normal ou não falem. Ou entra numa bola de neve. Sim. Exato. Olha, Joana, primeiro dizer-te que está a acontecer às tantas, e é muito perto da tua geração, até mais do que a minha, e nós temos uma grandíssima amiga, afilhada de Crisma também, falamos imenso com ela. E a nossa Inês tem 21 anos, 21 a fazer 22, creio que em outubro. Então, o que é que acontece? A Inês está na faculdade, está em Lisboa, e ela diz que está a ter muita dificuldade com as amigas dela, com quem ela se relaciona de mais perto. Elas saem muito, elas bebem muito e elas relacionam-se com rapazes todos os dias. Ok? É muito engraçado nós percebermos como é que o alinhamento nos jovens, que passa muito pelo álcool, pelas drogas, mas está a ir também à área física do sexo. E é engraçado também porque isto revela tudo, uma baixa autoestima e uma falta de respeito por eles próprios. Okay? Falta de amor próprio e muitas vezes falta deste esclarecimento. Porque, Joana, e isto é importante, nós sabemos que, apesar de nós dizermos, os pais empurram para debaixo do tapete, isto é um assunto desconfortável, acontece uma coisa hoje em dia que é muito perigosa. Ao passo que antigamente, e reparem, vamos aqui analisar as diferenças. Antigamente os pais não falavam de nada, eu tenho a certeza que a minha avó, dos 9 filhos, não falou de nada destes temas, não é? E engravidou não sei quantas vezes, perderam, creio que 6 bebés, portanto a minha avó teve imensas gravidezes, como é que se fazem os bebés? Imagino que a minha avó terá dito que era cegonha, eu imagino que possa ter sido muito deste género. Portanto, se é um assunto desconfortável para nós hoje em dia, modernos, naquela altura, pronto. O que é certo é que havia também uma noção diferente dos limites. Okay? Hoje em dia, o que é que está a acontecer também nos jovens? E o que é que se sente? É esta tal consequência da baixa autoestima, consequência do respeito, da falta de respeito por eles próprios, do amor próprio, mas há aqui uma coisa muito interessante, que é o tema da internet. E acreditem, pais aí em casa, se vocês não derem a formação em casa aos vossos filhos, eles vão procurar lá fora. Só que antigamente eles procuravam lá fora apanhar daqui e dali, das conversas que iam tendo, de pessoas mais velhas, de pessoas que eles iam tendo, e iam tentando ouvir e aprendendo. Hoje em dia está tudo escarafunchado na internet, na Netflix, nas séries também, não é? Que depois são altamente transformadoras mentalmente. Então o que é que acontece? E é perigoso, é um jogo muito perigoso, porque depois na internet nós temos de tudo. E se nós não encaminhamos e não orientamos os nossos filhos para a informação, eles vão ter tanta informação que, para além de se perderem tanta informação, vão cometer imensos erros
Porque há muita informação que é contra-informação. Pois. E que é deturpada daquilo que nós queremos, nós gostamos e que tem a ver com esta questão do respeito por nós próprios e tudo isso. Portanto, precisamos mesmo de encarar o desconforto e conversar com eles à mesa e ir conversando, sem que isso seja um ponto de fuga. Há aqui outra coisa também, e falando aqui mais na questão do abuso sexual, ou seja, daquilo que é feito por fora, não é? Para ninguém saber. Das primeiras coisas que o abusador vai dizer é: se contas à tua mãe, eu vou fazer-lhe mal. Ok? Ou seja, o abusador, à partida, vai sempre levar a criança a ser cúmplice de tudo aquilo, em troca de um segredo, e a criança vai, obviamente, sempre optar por proteger a mãe ou o pai, ou a avó, ou o avô, ou quem seja que esteja naquela rede. Então, o que é importante dizer à criança? E esta foi uma das aprendizagens que eu tive naquela formação, e que foi muito importante. A mão cheia, podemos chamar a mão cheia de amigos, ou seja, nós falamos com a criança de dizer assim: olha, claramente, ok? Claramente, se alguma coisa acontecer, se tu sentires, se alguma coisa acontecer, se alguém tocar nas tuas partes íntimas, que são as quais? E ele diz. Outra coisa, é importante não ser, é a cookie, não é? Na Austrália havia imenso isto, porque há imensas culturas, então cada cultura, cada casa, chamava ao pipi, à Uma vagina, coisa diferente. nomes diferentes. Então imaginem, o que é na escola ela dizer à professora, ele mexeu na minha cookie. A professora diz: deixa-te dessas caixinhas ridículas e vai, mas é brincar. Não é isto que nós queremos. Então é importante que a criança possa chamar de pipi, mas saiba que se chama vagina. Possa chamar de rabo, mas que se chama ânus. Que as mamas são as mamas, ok? Podem ser as maminhas, ok? É muito parecido, é o diminutivo, todos vamos perceber, mas é importante darmos nome às coisas. Porque caso contrário, fica só esquisito. Ok. Então, outra das coisas, e voltando aqui à dica dos 5 dedos, não é? Da mão cheia de amigos, é: se alguém então te tocar, primeiro, tu deves ter a coragem de assumir e de dizer a alguém. Mas é possível que essa pessoa te diga: atenção, não vais dizer à tua mãe, porque senão a tua mãe vou-lhe bater, ou uma coisa qualquer. Então, filha, imagina que te dizem isso e tu não queres mesmo dizer à mãe, muito confies na mãe, não queres para proteger a mãe. Vais dizer a quem? A importância da criança ter na cabeça dela quais são os outros 5 elementos com quem ela pode ir falar. E ela vai se sentir segura com isto. E isto é muito importante. Nós evitaríamos tantos dramas. Tantos e tantos. Se soubéssemos que, ok, vamos retirar a mãe e o pai desta equação, vamos tirar a avó e o avô. Com quem é que podes falar? Com a professora. Com quem é que podes falar? Com o polícia. Com quem é que podes falar? Com a mãe do teu melhor amigo. Com quem é que podes falar? Com a vizinha ali que tem um café e que gosta imenso de nós. Com a tia. Com a madrinha. Ok? Com quem é que tu podes desabafar? Isto é a primeira coisa que acontece. Portanto, criar uma rede de apoio, vamos chamá-la Criar uma assim. rede de apoio. Que é só uma rede mental, se quisermos, mas que pode ir mais longe. Vocês podem fazer a mão da criança, assim no papel, recortar e depois escrever lá os nomes e ela pode até desenhar a imagem deles. Não é? Se ela tiver 3 anos, 4 anos, 5 anos e não ler, vai ajudá-la. Ou a fotografia de cada pessoa. Pessoas de quem ela gosta, que estão ali. Mas que ela, se tiver alguma dificuldade e ela não puder, entre aspas, não é? Porque na cabeça dela há uma prisão que diz: não podes falar com a tua mãe nem com o teu pai sobre isto. Então vais falar com quem? Escolhe uma. E se a professora não estiver disponível porque foi às 9 da noite e a professora não está, ligas à madrinha. E se a madrinha estiver de viagem e não te atender, ligas ao tio. E se o tio não tiver... Okay? Então, tu sabes que tu tens sempre remédio. Tu nunca vais estar sozinha nisto. É importante é que fales com a mãe. É importante é que fales com o pai. Ou é importante é que fales com alguém desta rede de amigos. Porque essas são pessoas da nossa confiança. E isto faz uma diferença brutal, Joana. E é preciso ter esta coragem também de falar disto. Claro. E sentes que quanto mais cedo melhor dissermos isto às crianças, ou seja, é melhor mais cedo, ou eles também não vão perceber qual é que é, ou seja, a melhor idade para começar também a abordar algo tão... Certo, tão pessoal, não é? Claro. Mas é exatamente por isso que deve ser abordado o mais cedo possível. Ou seja, este tipo de exemplos, não é? Quando a Terezinha demonstra algum interesse em tocar, eu vou ter que dizer que não. Okay? Eu vou ter que impor os limites. E é muito importante fazermos isto. Portanto, começa aqui. E depois, a partir daí, aquilo que nós vamos
vamos falando e abordando. Por exemplo, eu dizia que esta questão das mãos é ideal para 4 anos, a partir dos 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos. Ok? Começar a abordar esta questão, claro que sim. Em que ela pode ter esta rede de amigos aos 6 anos. Nós já falámos disto também com a Madalena. E estou-me a lembrar que é importante também reforçar. Por exemplo, uma das coisas que já dissemos, e principalmente quando há padrastos, pessoas que são fora da nossa família e que entram na nossa casa e que estão ali a partilhar a intimidade, nós precisamos dizer, e já dissemos à Madalena, Madalena, sempre que precisares de alguma coisa, tu tens que saber que tens que contar connosco, tens que contar deste lado, por muito que nós evitamos falar do outro lado, porque faz parte da intimidade, da privacidade, mas isto não tem a ver com eles, tem a ver contigo. Ok? E é importante tu saberes. E é importante que se não vieres falar connosco, tudo bem. Não falas com o teu pai, não falas comigo, mas falas com a tua tia, com a tua professora, com a tua avó, se falas com quem for. Ok? Vais à tua rede de amigos, mas falas. Porque isto acontece muito e nós temos agora uma realidade, outra realidade que vem pôr muito fogo a tudo isto e que tem a ver com a questão dos pais separados. Que depois os pais refazem as suas vidas com novos companheiros e às vezes não é aquele ainda e vem outro, e nós mesmo em televisão nós vemos a quantidade de casos em que os abusos sexuais são feitos através dos padrastos. Isto é para nos alertar também muitas vezes que não acontece só aos outros e que nós precisamos estar atentos aos nossos filhos, precisamos estar atentos aos comportamentos uns dos outros e precisamos, acima de tudo, de preparar os nossos filhos para que se alguma coisa não estiver errado, que eles possam assumir, falar, que não há vergonha nenhuma, que está tudo bem e que nada tem a ver com eles. Ok? Ou melhor, tem a ver com eles, eu estava a dizer da Madalena, tem a ver com ela, mas que nada tem a ver com eles, ou seja, não foi culpa dela. Porque isto está muitas vezes está muito relacionado, porque o próprio abusador eles manipulam a criança a ponto de elas acharem que elas é que são as culpadas, ok? Então é natural que a criança sinta culpa, sinta vergonha, e por sentir culpa e vergonha não fala. Okay? Então é importante falarmos sobre isto, sem dúvida nenhuma. Em relação às idades, então, eu diria que a partir dos 3 anos, começar então ainda a focar mais na coisa de limpa tu. Não é preciso ser a mãe a mexer, pode ser tu, ok? Essas são as suas partes íntimas, filha, és tu que mexes, ok? Tu é que fazes, portanto, por isso é que também há uma idade para eles começarem a limparem-se sozinhos, irem à casa de banho sozinhos, limpam-se sozinhos. Portanto, tudo isto vai promovendo também a que eles possam isto não é só uma questão de autonomia, é toda uma questão também de proteção e podemos fazê-lo desta forma. E se o fizermos mais cedo, vamos garantir que eles estão minimamente protegidos, porque nós não os vamos conseguir proteger de tudo nem de todo lado. As minhas filhas estão as duas em contextos que eu estou aqui, eu não posso controlar. Aquilo que eu posso fazer é ajudá-las a que elas tornem consciência daquilo que é certo ou errado com o corpo delas, com os comportamentos dos outros. E delas próprias também. Porque ainda no outro dia eu vi uma história de uma miúda que na sala de aula levantou a saia e baixou as calças, e baixou as cuecas, para mostrar o pipi. Ok? Então, isto é falta de amadurecimento, isto é falta de conversa, isto é falta de discernimento do certo e do errado. Porque se ela tivesse um reflexo de parte íntima, ela não mostraria assim. Pois é, um reflexo então de se calhar de uma falta de conversa em casa sobre o assunto. Sim, falta de limite, eventualmente muita visualização de conteúdos inapropriados na internet, porque os pais esquecem-se quando dão os tablets e os ecrãs, esquecem-se que não é controlável por eles. Não é? Ou seja, e reparem que se nós formos pôr, e nós fizemos esse teste nessa formação, tão engraçado, se nós pusermos, já não me lembro a palavra, mas eu acho que foi Coles, há lá o Coles Supermarket, e acho que foi isso que eles puseram, Coles Supermarket no Google, e há uma altura em que já aparecem imagens obscenas. Ok. É isto que acontece. Obviamente, quando nós vamos a uma página do Google e pomos lá crianças, vai aparecer todo o tipo de coisas. Então, nós, às tantas, parece que vão aparecer crianças felizes, crianças não sei o quê, mas não, vão aparecer crianças com fome, crianças doentes, crianças ou seminuas, ok? Ou seja, as coisas vão nos levar a um determinado caminho. E depois, obviamente, a curiosidade vai levando a outros. E muitas vezes os anúncios levam-nos a outros. E muitas vezes, e é isto que, quando as crianças estão a fazer o scroll e a passar, há muitas coisas que ficam
na imagem, Memória, eles sim. não têm a menor noção. Já para não falar nos videoclipes, por exemplo. Pois, sim, Passam claro. nós vemos um videoclipe em que, lá está, em que é tapado o mínimo, em que parece haver uma enorme desvalorização daquilo que é o corpo e o respeito ao corpo. E, portanto, é isto que precisamos de fazer, esta contracorrente. E dizer, não me está a parecer muito bem. Nós, a Madalena, 10 anos, quando ela está mal sentada e se vê a cueca, dizemos, Madá, senta-te como deve de ser. Não é? Comporta-te. Agora, se nós vamos admitindo estar de toda a maneira efetivo e sem que haja um contexto próprio, Ok. né? Sem que as coisas não sejam, tudo perde o limite e tudo é permitido. E há imensas questões na escola com os miúdos. Pois eu ia te perguntar sobre isso, que é, sentes que a escola também tem de fazer um bocado o seu papel e também alertar as crianças, ou haver palestras, algo do género, investir-se nessa formação, entre aspas, dos Sim, limites também? olha, sim, sim, não, ó, Joana, porque isto está um bocadinho perigoso. Estamos a viver tempos realmente bastante conflito. Porquê? Porque as escolas efetivamente estão a dar a disciplina da sexualidade. Ok? Isto já existe. Só que o que é que está a acontecer também? E é uma das. Portanto, não é por experiência, nunca assisti a aulas dessas e acredito que seja diferente também em vários sítios, mas tenho recebido feedbacks também desta questão de nós neste momento estamos a relativizar tudo, ou seja, engravidou ao aborto. Está tudo certo, ok? Não importa qual é a tua idade, não importa quantos companheiros tu tenhas, mas usa preservativo. E quando uma disciplina em que eu sei que é muito diferente, eu sei que é muito difícil estes temas porque são uma questão de ética, não é? O que é para mim certo pode não ser para ti. Uhum. Não é? O que para mim é uma falta de educação pode não ser para ti. Então isto não é fácil. O que é certo é que muitas vezes depois também temos que ter cuidado com os conteúdos. Porque uma coisa é dizer as vantagens do preservativo, outra coisa é o incentivo ao preservativo, no matter what. Então Ok. isto são coisas diferentes. Ou seja, vemos crianças que têm um conhecimento que eu na idade deles não tinha, só que precisamos de saber é como é que a informação está a ser passada para que eles não entendam. Ah, ok, posso usar o preservativo então à vontade porque não contrai doenças e não engravido, está-se bem. E este trabalho tem que ser feito de casa. Este trabalho de as escolas, claro que podem eventualmente ajudar nisto, não é? Podem eventualmente, e acredito que façam a sua parte, espero eu, não é? Ou pelo menos na gestão do que vai acontecer nos intervalos e tudo isso, mas há um trabalho, esta parte ética, esta parte do que é certo, do que é errado, dos valores, é passado em casa com a família. Porque nós esperamos que uma professora que está ali a dizer ou a falar do preservativo ou dos métodos contraceptivos, ou seja, do que for, ou até do aborto, que vá. Não podemos deixar nas mãos dessa pessoa aquilo que é a transmissão de valores, porque às tantas ela está a passar uma transmissão de uma informação e que é captada pela criança como, ok, então posso fazer à vontade e usar à vontade e está tudo bem. Ok. E depois em casa nós precisamos dizer, então hoje o que é que ouviste falar lá? Ai, que o preservativo é muito importante para as doenças, para a gravidez, para isto, para aquilo, também há outros métodos contraceptivos, a pílula, a mãe toma a pílula, não é? Sim, a mãe toma a pílula, toma todos os dias para não engravidar, isto e aquilo, seja o que for, lá está este tipo de abertura, e depois dizermos, mas atenção, o preservativo é para utilizar quando estiveres com alguém de quem gostes, de quem realmente amas, de quem queres entregar o teu corpo, a tua intimidade, porque ele vai ter acesso a uma parte íntima tua, a uma zona tua muito especial e que não é para toda a gente, como sabes, não é? E depois dizer, eu, mãe, tenho o pai. O pai tem acesso a estas partes íntimas. Aliás, já sabes que são assim, vocês as três, as irmãs, foram feitas. Ok? Porquê? Porque há efetivamente uma entrega, há um amor. Então, esta informação tem que ser dada pelos pais. Por muito que a escola dê outras informações. Faço a sua parte, Então, vai entrar. e Ok. são a parte dos valores que tem que ser de casa, não podemos entregar a mais ninguém. E sentes que essa conversa deve ser feita
na adolescência, ou seja, quando eles estão já, vamos falar, lá está, da sexualidade, Sim, deve ser feito na adolescência, quando eles já estão a começar a experienciar, deve ser feito mais cedo, a mais cedo conversa melhor. deve ser de uma maneira. Eu sinto que há sempre uma tendência para sermos muito alarmistas, ou seja, não podes fazer porque senão vais engravidar, e há sempre esta Não, coisa do assustar, não é? acho que não deve ser assim, acho que não deve ser assim em tema nenhum, porque é só o fruto proibido, então, não posso ver na internet, não posso saber, não posso, nananana. Olha, e aquilo que eu sinto é que deve ser feito antes, até porque eles na escola já estão a falar antes. Na escola, ou seja, se nós não formos, se não formos nós a dar esses passos, eles vão ouvir, eles vão saber de qualquer forma, eles vão saber de qualquer jeito, porque não há como, não há forma disso não acontecer. E, portanto, a curiosidade, ainda por cima os pais não falam, então vá que isto deve ser um tema mesmo interessante, não é? Então eles querem saber mais. E mais vale que eles tenham, saberem que a fonte está aqui. Okay? Eu sou a fonte, depois vais ouvir muito disparate este, não acredito em nada disto, porque isto não é assim, ok? É isto, isto e isto, ok? Os pais estão-te a dizer, e se quiser vamos mostrar vídeos, vamos mostrar o que estás a ver, o que a mãe estava a dizer, e é isto, é isto, é isto, ok? Assim como ao período, por exemplo. Olha, eu tenho a menstruação, e quando tenho a menstruação, a minha filha diz, oh mãe, é sangue! E eu digo, filha, o pensa é exatamente por isso, porque a mãe está menstruada, tu também vais estar, a Amada vai estar, a avó já esteve, todas as mulheres têm isto, ok? Portanto, lá está a naturalidade, não é? Não podes ver, que horror, que é chocante, que é feio, que é não sei o quê. Não, isto faz parte, ok? Vai fazer parte. Pronto, e é isto que permite também ter bebés e tudo mais, pronto. Mas isto depois lá está, vai-se evoluindo na conversa, à medida que nós vamos, que elas vão crescendo também e vamos colocando aqui novos dados. Então, aquilo que tu me perguntavas e que fazia todo sentido, Joana, relembra-me. Era sobre as conversas, ou seja, quando é que se deve começar a ter a conversa, por exemplo, Então, sobre a antes, sexualidade. exato, exato. Ou seja, não é preciso muita coisa como, ai meu Deus, é hoje, vamos sentar e precisamos de falar sobre este tema, estou aqui um bocadinho nervosa, não precisa nada disto. Se as coisas vêm, vamos imaginar, estamos a ver uma série e a série tem ali esta coisa de serem namorados. E nós então podemos introduzir, eles vão para a cama, não é? Então nós podemos, por exemplo, a partir daí dizer, bom, isto está aqui, está a aquecer, estás a ver? É assim que as coisas acontecem. Há este enamoramento, eles gostam muito um do outro, e então depois vão para a intimidade. Ou seja, nós podemos sempre ir dizendo e explicando aquilo que nós todos estamos a ver. E obviamente, lá está, por exemplo, a Madalena de 10 anos, são conteúdos que ela acaba por não ver. Ok? Ela não vai ver filmes para maiores de 18 anos. Uhum. Virá o seu tempo. Okay? Não vale a pena grandes pressas. Agora, o que ela vê nas séries é os namorados, eles dão um beijinho, eles abraçam-se, portanto, há este enamorar, este envolvimento emocional, que é isto que é importante nós também passarmos, não é? Que o corpo tem a ver com isto, não é? Esta Uhum. ligação espiritual e tudo mais. Agora, aquilo que eu sinto, e que acredito que seja bom nós fazermos, é então irmos introduzindo todos estes, à medida que, por exemplo, se a Madalena está a dar, e deu há pouco tempo, creio que já este ano, no terceiro ano, esta questão, o sistema reprodutor. Pois, exato. Ok, falamos, olha, então, já está tudo esclarecido sobre como é que se fazem os bebés, o que é que acontece, os espermatozoides, não é? Então, podemos tratar pelo nome e como é que as coisas se processam. E depois foi num ato de amor, não é? Entre a mãe e o pai, foi um ato consentido, os dois estavam conscientes daquilo que queriam, ou seja, nunca é uma coisa que um quer e o outro não quer, e o outro faz para agradar o outro. Então, nós, a partir daqui, podemos sempre pegar e fazer conversa, ok? E é uma conversa informal, e não é, Madalena, nunca te livres de fazer isto ou fazer aquilo. Mas é, olha, filha, eu quero que saibas que aquilo que é natural e aquilo que vai ser muito importante para ti é que tu te dês ao respeito, respeites o teu corpo e só toque no teu corpo, quem tu desejas que toque. Ok? Então, se houver alguém, mas imagina que tens um namorado e ele quer muito tocar-te, mas tu ainda não te sentes preparada. Então, se tu não te sentes preparada, tu tens que pôr travão, tu tens que pôr limite. Que é para dar respeito ao teu corpo. Ok? Então, são estas conversas fáceis, leves, pequenas. Portanto, não é preciso sentar e agora, ai de ti, se eu sei que tu tocas em alguém, ou se eu sei que alguém que não sei o quê, ou sei que tu andas despida na... Então, ok? A dizer, dá-te ao respeito. Não é? É por isso que dá-te ao respeito. Não estejas sentada com a perna aberta quando tens uma saia.
senta-te em condições, não é preciso, olha, tens o mamilo de fora, não é? Levanta o biquíni, porque o biquíni caiu e nós levantamos. Resguarda-te um bocadinho, já tens 10 anos, vai-te vestir ao quarto, não te vais vestir na sala em frente de toda a gente, estás crescida. E depois, ou seja, tudo isto vai levando a que, por acaso, no outro dia tivemos a experiência de um tio que disse qualquer coisa como: já tem umas maminhas grandes. E ela disse: isso não se faz. Isto significa o quê, Joana? Consciência, limite. E eu ia perguntar sobre isso, sobre essas brincadeiras que às vezes os familiares têm, tanto Fazem, mulheres como homens, homens. que fazem muito isso. E não é consciente, eles não têm a noção de que aquilo não se faz de facto, porque ainda olham para elas como crianças, mas o mais importante aqui é serem as crianças a educá-los e a dizer: ei, não me sinto confortável com isso, não quero. E quando tu sentes que a tua criança faz isso, tu estás a fazer um bom trabalho. Ela está a ir para um bom caminho. Nós tivemos uma situação de uma tia que, com a Madalena, quando percebeu que ela tinha as maminhas a crescer, tirou-lhe assim a camisola e disse: deixa-me ver, as tuas maminhas já estão tão crescidas, deixa-me ver. E a Madalena estava muito desconfortável, mas estava assim naquela de: e agora? Deixa ver, não deixa ver, tipo, é a minha tia, mas não quero, mas o que é que eu faço? E então depois nós dissemos: Madalena, se tu não queres mostrar, tu não mostras nem à tua tia, nem à tua mãe, não mostras, claro, se for ao médico, não é? Não estamos a falar disso, mas não é suposto que alguém queira ver as tuas maminhas só porque são crescidas. Okay? Não é suposto. E tu sentiste isso, porque tu não te sentias confortável. E ela, pois não, mas eu não sabia o que havia de fazer, então para a próxima já sabes. Dizes que não queres mostrar. Porque é teu direito, porque as mamas são tuas. Pois, exato, é nesses momentos que acho que também, lá está, se podem aproveitar, não é? Para Sim, falar sobre estes sim, é assuntos. exatamente isso. São deixas. São deixas que, bora lá então falar sobre isto. Olha, uma das coisas, Joana, muito importantes. Eu não quero que a mãe e o pai, eu não quero que vocês subam ao quarto da mãe e do pai, ou sem bater à porta, por exemplo. Ou não quero que vocês subam e vocês entrem. Porquê? Porque a mãe e o pai podem estar a ter um momento de intimidade. E nós não queremos, é uma nossa intimidade e nós não queremos que vocês possam correr o risco de ver alguma coisa. Então, sempre que se entra e chega ao pé de alguém, nós batemos à porta. Mas depois também lhes digo, tal e qual como vocês estiverem na casa de banho. Se vocês estiverem na casa de banho, nós vamos e batemos. Vocês estão na vossa intimidade, nem que seja a fazer xixi. É a vossa intimidade. Vocês estão vulneráveis, vocês estão com as vossas partes íntimas mais, não é? A Madalena está a tomar banho e nós batemos à porta e dizemos: Madá, preciso ir lavar os dentes, posso ir agora ou queres depois? E ela diz: podes entrar. Então eu entro, se ela me deixar entrar. Se ela não me autorizar a entrar, eu vou respeitar a vontade dela. Faz parte também da intimidade dela, assim como eu. Nem sempre eu quero tomar banho e estou disponível para ter pessoas lá. Ou porque estou a fazer depilação, ou porque me apetece estar zen, ou por outra razão qualquer. É a minha cena, não é? É o meu momento. É a minha intimidade. Por isso é que a porta da casa de banho tem porta e tem chave. E do quarto a mesma coisa. Então, fica tudo mais fácil quando é assim. E quando eles veem em nós uma fonte de conhecimento e sabedoria, porque podemos estudar também para ensinar, não precisamos de saber tudo, não é? Precisamos de o fazer e depois então explicar. Okay? Ainda hoje, olha, ainda este fim de semana a Madalena me perguntou: o que é isto, Carolina? E eu disse: é um tampão. Como é que isto se põe? Eu disse: roda-se assim, tira-se o fiozinho para não ficar lá dentro e introduz aqui no pipi, na vagina. Para quê? Para eu agora ir sem o peso, porque vou ao rio. Para poder ir para o banho descansadamente. E ela nunca tinha ouvido. E eu disse: ok? E ainda hoje as minhas filhas queriam levar o pompoarismo, não sei se conheces, Joana, as bolas de pompoarismo, que é a ginástica que se faz vaginal, que é ótima para o pós-parto, tudo e mais alguma coisa. Eu tenho essas bolas, eu tenho na casa de banho, não está escondido, não está nada, porque não há porquê. E hoje a Carminho viu a cor-de-rosa, que aquilo tem cores giríssimas, um azul, cor-de-rosa e um vermelhão, e ela disse: cor-de-rosa! E aquilo é super, é maleável, é de silicone e apetece mesmo levar e estar a mexer. E eu disse: filhota, põe aqui, porque isso é para o pipi da mãe, é para a ginástica que a mãe faz no pipi. E ela: ginástica no pipi, eu sim. E eu disse: qualquer dia a mãe explica-te e mostra-te. Ok? Ou seja, no fundo, se tivesses que dizer aos pais como, ou seja, o conselho para falar sobre isto era o quê? Naturalidade? Naturalidade, espontaneidade, nada de dramas, verdade, sempre acima de tudo, verdade, sejam verdadeiros com aquilo que vocês sentem, como foi, como não foi, até mais velhos contarem histórias do que aconteceu, da primeira vez que foi,
quando eles começam aqui a ter os primeiros namorados. Pessoal, quando eles começam a ter os primeiros namorados, os primeiros namoriscos, e ali estejam atentos, a partir dos 15 anos, e isto está tudo muito precoce, portanto é um bocado assustador, mas ali 15 anos, 16 anos, é importante que estas bases estejam para que seja uma entrega com amor, com consciência, com segurança. A minha primeira vez foi na casa da minha mãe. Não foi dentro de um carro, não foi coisa nenhuma, foi ali. Porque eu senti sempre essa base e, portanto, eu não corri riscos nenhuns de ser apanhada pela polícia, nunca nada. Okay? Então, isto é muito importante. As crianças sentirem qual é o ambiente seguro que elas têm, a quem é que elas estão a entregar, porque vão se lembrar disto para o resto da vida, e darem importância e valor àquilo que são, àquilo que é o seu corpo, desde a ponta da orelha à vagina, à ponta do dedo do pé, valorizar aquilo que eles têm. E, de facto, sem dúvida, que há partes aqui que ainda são mais especiais no nosso corpo. E que é por isso que não estão à mostra. Por isso é que eu tenho o vestido até aqui e por isso é que eu tenho a saia até ali. Isto não é... E é por isso que a gente usa o biquíni e tapa as maminhas e tapa as partes íntimas e de resto já está, não é? Portanto, é muito esta trabalhar com a verdade, não fugir dos temas e com a consciência de que se eles não tiverem acesso a essa informação contigo em tua casa, eles vão ter acesso lá fora. E depois, pronto, e depois aí tu já perdes o controle total. Portanto, mais vale que sejas tu a direcionar e eles verem em ti realmente um mestre de conhecimento que, ok, eu tenho uma dúvida, eu vou falar com a minha mãe. Oh, mãe, aconteceu-me isto. Ok? E isso é muito importante e faz muita, muita, muita diferença. E para finalizar, sentes que isso também, ou seja, essa abertura também vai um pouco solidificar a relação familiar e a relação que as filhas têm com as mães, ou lá está. De confiança. Eu lembro-me que na minha primeira vez, passado alguns tempos, tive a minha sogra, ligou-me e disse: Carolina, eu gostava muito de falar contigo, e disse: olhem, eu acredito que vocês já tenham avançado. E eu quero dizer uma coisa, que se tiveres algum problema, se não tiveres, o que é que estás a tomar? O que é que estás a tomar para evitar? Se tiveres algum problema, podes contar comigo. Nós havemos de resolver sempre, ok? Portanto, se houver uma gravidez, se houver alguma dúvida, se não tiveres dinheiro na altura para comprar a pílula, por exemplo, ou se tiveres esquecido de tomar a pílula, ou enfim, tudo isso, qualquer coisa, diz-me, fala comigo, porque nós vamos resolver a situação e eu quero que tu contes comigo. E ela foi um suporte valentão em toda a relação, porque criou uma relação de confiança muito bonita, muito positiva, em que eu hoje em dia ainda, e já não temos esta coisa da sogra e da nora, mas ainda hoje eu falo com ela sem qualquer dificuldade de intimidade, de como é que foi, de como é que não foi. E isto é espetacular. Portanto, é sem dúvida um grande pilar, uma base muito boa. E é em todos os outros tópicos. Mas este em especial, porque é tão tabu, é muito importante nós falarmos de forma respeitosa também sobre tudo isto. E falar com os nossos filhos é fundamental, é um pilar fundamental. Contando depois com as ajudas da escola, obviamente, e todas as outras pessoas, mas direcioná-los, sem dúvida. Este seria o meu grande conselho. Eles saberem o que é certo e o que é errado, para depois, na hora da verdade, dizerem: não quero, obrigada. Não é assim que eu quero. Não é esse o meu valor. Depois conseguirem lá estar a dizer o não, que parece algo... É uma palavra tão simples, mas tão difícil de ser dita, não é? Principalmente quando é o namorado, principalmente quando és educada para agradar aos outros, e principalmente quando é o namorado porque é alguém que tu gostas. E achas que vais perder e é preciso dizer isso. Não vais perder. Porque, para já, ele não é teu, portanto não vais perder nada que não seja teu. E depois, o que acontece é, ele não gosta, temos pena. Tu vais arranjar alguém que te respeita. Estás a ver? Então, é isto. É a grande base. É a grande base. Joana, obrigada por teres levantado este tema. E obrigada eu por teres falado connosco e pelos teus conselhos, que são sempre Muito úteis obrigada. nos mais variados tópicos Que bom. e que neste também foram, sem Que dúvida. bom. Que bom. E a base é sempre a mesma: verdade, amor, conversação e confiança. Muito. Obrigada, Joana. Obrigada, Carolina. Um beijinho. Força aí. Coragem nestas conversas difíceis e importantes.